este tema para refletirmos. Será que valorizas a oportunidade que tens de falar? É o tema de hoje. Ouvimos, quando começámos a procurar elementos para podermos aqui apresentar, um senhor que nos diz o seguinte: a voz humana é um instrumento que todos tocamos. É verdade. Todos que aqui estamos temos a graça de falar, o dom de falar. É provavelmente o som mais potente do mundo. É o único que pode começar uma guerra. E se nos lembrarmos de Hitler, aquela voz de comando, aquela voz agressiva, violência, de destruição e morte, é sem dúvida capaz de começar uma guerra. Mas, por outro lado, também podemos dizer: eu te amo ou eu vos amo. Lembramos Gandhi, que naquela voz de comando apelou à não violência. Ele foi sem armas, conseguiu sem armas derrotar o grande império britânico, como sabemos. Ele é paz, ele é amor. Então, há muitas pessoas que têm a experiência de que quando falam, as pessoas não as ouvem. E todos nós vivenciamos cenas como aquela. Às vezes estamos a falar para os nossos companheiros, os nossos maridos ou mulheres, e eles desligam o aparelho, como se costuma dizer, não nos ouvem, como aquela imagem que visualizamos além, não é? Então, como podemos falar poderosamente para fazer a diferença no mundo? Como valorizamos a oportunidade que temos de falar? Há alguns hábitos, existem alguns hábitos que precisamos de afastar de nós, de estar atentos para valorizar essa oportunidade. E são, como dizia aquele senhor, os 7 pecados mortais da fala. O primeiro, falar mal de alguém, a maldicência. O segundo, julgar. O terceiro, a negatividade. O quarto, reclamar. O quinto, desculpas esfarrapadas. O sexto, o exagero. E o 7, o dogmatismo. Nós vamos, muito sumariamente, e aplicando os conceitos da doutrina espírita, avaliar aqueles conceitos que, eventualmente, são mais prementes. Porque se fôssemos analisar exaustivamente cada um dos 7 pecados mortais, nós não sairíamos daqui. Passaria a ser um seminário e não uma pequena reflexão. Então, vamos primeiro ao ponto 1, falar mal de alguém, a fofoca, a maldicência. O mexerico, dizer mal de alguém que não está presente, não é um bom hábito. E sabemos bem que a pessoa que está a falar mal, 5 minutos depois, estará a dizer mal de nós. A maldicência é um tóxico, como já vamos ver adiante. Ele intoxica quem o profere, mas também aquele que dá ouvidos a quem está a dizer mal. Então, em Tiago, capítulo 4, versículos 11, diz-nos assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 151, diz assim: falar mal
na legítima significação, no legítimo significado, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. A maledicência é um tóxico subtil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Portanto, falar mal de alguém não faz bem a quem fala mal, mas também muito mal a quem o ouve. Freud diz-nos, ou dizia-nos, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Isto faz-nos pensar. Quando fala mal de alguém, você não expôs o caráter dessa pessoa, mas sim o seu. Pense bem antes de falar mal de alguém. Não se recolhe as cinzas com a mesma facilidade com que se espalha. E passamos ao pecado mortal da fala, o segundo, julgar. Existem pessoas que são assim em diálogo. É muito difícil ouvir alguém que sabemos que estamos a ser julgados e vulneráveis ao mesmo tempo. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. No item 13, diz-nos ainda que aquele que está sem pecado atira a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras ele faz do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Aquelas palavras de Jesus ensinam-nos que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita em nós. E relembramos aqui esta passagem do Evangelho em que uma mulher, a mulher adúltera, estava para ser apedrejada e os senhores, os homens, estavam todos ali prontos para lhe atirar a pedra. E Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E eles foram saindo paulatinamente. E é assim que nós temos que fazer. Antes de reprovarmos a falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita em nós. A censura lançada sobre a conduta de alguém, ela pode ter dois motivos. O primeiro, reprimir o mal. O segundo, desacreditar aqueles cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem desculpa, pois nele só há maledicência e maldade. O primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e, em certos casos, torna-se um dever, pois dele deve resultar um bem, e sem ele o mal jamais seria reprimido na sociedade. Aliás, o homem não deve auxiliar o progresso do semelhante? Obviamente que sim. Portanto, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados. E como dizem, a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade da censura
existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Tornarmo-nos culpados daquilo que condenamos nos outros é abdicar dessa autoridade, é privarmo-nos do direito de regressão. A consciência íntima, além disso, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Julgar. Vamos estar atentos a este pequenino filme. Kdo? Vonez? Jsem Vonez? Zirador. Kdo? Škoda. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Hyr! Prap me Vonez. Shkon. Hyr! Sem comentários. Outro tema, o terceiro pecado mortal da fala, a negatividade.
Se não estivermos atentos, podemos cair, todos nós, na negatividade. Pessoas negativas são muito difíceis de ouvir. Elas exalam uma vibração de tal forma que não é fácil ouvir. As vibrações negativas e o espiritismo, qual a relação? Segundo a lei da atração, tudo o que nós emitimos para o universo e para as outras pessoas irá, em algum momento, voltar para nós. Atraímos aquilo que pensamos. O que você foca, aumenta. Quando entramos numa onda de más vibrações, pensamentos negativos e pessimismo, damos abertura energética para que espíritos obsessores atuem em nosso corpo espiritual. Esses espíritos aproveitam-se desse momento de fraqueza para sugar a nossa energia e afundar-nos em pensamentos mórbidos. Allan Kardec refere num dos seus livros sobre a proximidade dos seres encarnados, que somos nós, com o mundo espiritual. E ele diz que vivemos acotovelando os espíritos para nos mostrar o quanto eles estão próximos de nós. Existem uma infinidade de espíritos que, mesmo depois da morte, continuam por aqui, vagueando sem rumo. Muitos nem sabem que já desencarnaram. E nesta altura, tantos e tantos irmãos nossos que partiram sem qualquer conhecimento espiritual, eles andam por aqui e nós virmos à casa espírita, estamos a fazer bem a nós, mas essencialmente àqueles que ao nosso redor circulam, vagueiam. É uma caridade também trazê-los aqui, porque aqui eles recebem a luz, não a luz das velas, mas a luz do conhecimento que esta doutrina nos traz, nos indica e nos esclarece. Então, como evitar a negatividade? O Espiritismo explica-nos que a nossa mente é como uma antena parabólica que atrai para nós o mesmo tipo de vibrações que emitimos. Quando nós fazemos o bem, temos pensamentos iluminados, desejamos o melhor ao próximo, atraímos espíritos de luz. Somos luz, como nos diz Jesus. Então, esses espíritos são espíritos que alcançaram um certo nível de evolução e que nos acompanham e protegem, atraindo para nós energias positivas. Entretanto, se nos rendemos às más vibrações, se somos criaturas negativas, onde sempre está tudo mal, está tudo errado, criticamos tudo e todos, então preferimos ficar a pensar negativamente, achando que tudo vai dar errado, fazendo o mal, enganando os outros, falando mal do próximo, emitimos uma vibração muito baixa que atrai os espíritos com energia igualmente negativa num ciclo sem fim. Todos nós temos conhecimento de pessoas. Ainda há uns tempos visitámos uma pessoa muito negativa e que nós lhe dissemos, hoje é dia 21 de agosto, por exemplo. E ele diz pura e simplesmente, eu sei, não é horrível? Quer dizer, é horrível, está tudo mal. Como muita gente diz, tão bem criada, tão malfadada, a filha. Criaturas que sempre vibram no mal, atraem o mal a toda a hora, mas a culpa nunca é deles. A culpa é sempre dos maus espíritos, das companhias, a culpa é sempre dos outros. Somos criaturas negativas, mas não é fácil ouvir alguém assim, nem conviver tão pouco com criaturas assim. Porque essas criaturas vivem no seu mundo negro
E somos nós que, aos poucos, temos a obrigação de lhe ir abrindo o caminho através do nosso exemplo, através das nossas preces. O quarto pecado mortal da fala, o reclamar, é também ainda uma forma de negativismo. O queixume é uma arte nacional do nosso país, é o nosso desporto nacional. Queixamos-nos do tempo, do desporto, da política, de tudo. Estávamos há dias para tomar a segunda dose da vacina, que todos almejamos por ter completa essa vacinação, e quando recebemos essa data para irmos fazer a vacinação, sabíamos nesse dia estava muito calor e no pavilhão Mário Mexia não há pavimento, não há toldos, não há nada. Ora, as pessoas sabiam que estava calor, ou levavam um chapéu, como nós fizemos, ou levavam um boné, ou levavam um chaile, uma echarpe, qualquer coisa para se abrigar. E estávamos na fila. As pessoas reclamavam. Que coisa, está tudo mal organizado. Devíamos ter um chapéu, devíamos ter isto, aquilo, aquilo outro. E nós, pura e simplesmente, olhámos para o senhor e para a senhora, que depois já estavam ali, um burburinho tremendo, só lhe disse, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho um chapéu. Alguém o quer? Eu tenho um chapéu, pode colocá-lo se lhe está assim a fazer tão mal. Nós estamos aqui para receber gratuitamente algo que nos é fornecido, que nos é dado, e nós ainda reclamamos aquelas criaturas que estão lá dentro a trabalhar, ali em pé o dia inteiro. Nós não podemos, nós temos que ser gratos. E as pessoas ouviram, calaram, se calhar têm razão. Porquê? Porque cada um não faz a sua parte. Porque se cada um fizer a sua parte, as coisas eram todas mais fáceis. Por isso nós temos, quando nos apercebermos desses burburinhos, desses conflitos, dessas confusões, é nossa obrigação, como diz o bom povo, colocar água na fervura. Adiante. Reclamar é um sofrimento viral. É um vírus. Não é espalhar a luz do sol e a leveza do mundo. Saibamos espalhar essa leveza do mundo, a luz do sol. Saibamos levar essa luz que Jesus nos diz, como referimos há pouco, vós sois luz. O quinto pecado mortal, as desculpas. Há pessoas que têm um atirador de culpa. Atiram a culpa para todo o mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É difícil ouvir também quem age desta forma. O sexto, o exagero. Este pecado prejudica também a nossa linguagem. Ele torna-se mentira e não queremos ouvir alguém que está a mentir para nós. O sétimo pecado, o dogmatismo. O que é o dogmatismo? É uma atitude de quem afirma com intransigência, de quem afirma sem prova, nem crítica prévia. É uma afirmação autoritária. É uma confusão de factos com opiniões. Quando essas coisas se confundem, estamos a ouvir na direção oposta. Alguém nos está a bombardear como se fosse verdade, e não é. Então, cada um segue o seu caminho. Eu sigo o meu e o outro segue o seu. Ora, qual é a receita de Jesus para isto? É o vigiai e orai. No Evangelho, ele diz, é dito muitas vezes, vigiai e orai. E saibamos que os auxílios do invisível são incontestáveis e que jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível, não se vicia o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Muitas vezes temos uma ideia brilhante, ai que rica ideia eu tive. Nem sequer agradece, porque a ideia veio da espiritualidade superior que os intuiu para esse feito. Quando as coisas correm mal,
Os espíritos, olha o que os espíritos fizeram, pois eu segui o conselho deles, olha o que deu, não é? Portanto, nós não podemos estar viciados que eles nos digam sempre aquilo que é necessário fazer. Nós podemos é fazer a pergunta, se fizer isto ou outro, eu gostaria que me fizessem a mim? Então, se gostaria, eu faço. Se não gostava, não faço. Mas devíamos usar a independência e a vontade do que é justo, e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. Nós estamos numa escola, estamos sempre a aprender. Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Estamos todos para aprender, cada um a seu ritmo, vamos indo devagar, cada um à sua maneira, no seu caminho. Então, como valorizamos a oportunidade que temos de falar? Continuamos. Para isso, apresentamos ainda os 4 pilares sobre os quais nós podemos sustentar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e faça a diferença. O primeiro pilar, a honestidade, sendo verdadeiro no que se diz, direto e claro. O segundo, a autenticidade, sendo você mesmo e estar sobre a sua própria verdade. Integridade, fazer o que você diz, ser alguém em que as pessoas podem confiar. Ouvimos dizer muitas vezes, não faças o que eu faço, ouve o que eu digo, não faças o que eu faço. Então, mas aqui não, a integridade, a pessoa tem que fazer aquilo que diz. É como, por exemplo, um pai dizer ao filho, não deves fumar, e o pai a fumar. Por exemplo, é um exemplo, não é? Ou não deves beber, e o pai chega a casa embriagado. Portanto, que autoridade tem este senhor de dizer ao filho, não bebas, não fumes? Então, é a tal integridade. E o amor? Esse amor que cura e liberta. É o amor, não falamos aqui do amor romântico, mas sim o amor, o desejar o bem para as pessoas. As opiniões das pessoas, os seus melhores resultados e os seus êxitos dependem de muito como nos apresentamos e da referência que somos. Criamos a nossa principal marca. Eu e vocês. Então, a receita de Jesus, vigiai e orai, é para nós o mote para hoje levarmos para casa. Vigiemos e oremos. Que Jesus nos abençoe e ilumine a nossa caminhada. Muito obrigada pela vossa atenção. Que assim seja.